Oi gente, eu sou a Emily e esse é o canal Meu Modo de Ver. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, gente, quero agradecer a todo mundo que tá curtindo meu primeiro vídeo, meus vídeos, olha, meu vídeo. E estamos crescendo e se Deus quiser, logo logo chegaremos a 100 inscritos, tá? Vamos chegar logo nisso. Também agradeço a quem tá compartilhando com os amigos. Indiquem pra quem vocês conhecerem, se inscrevam, me sigam no Instagram, porque eu tô sempre por lá e agora eu tô muito mais, tá bom? Eu tô muito mais ativa lá, conversando sempre com vocês. Façam perguntas, tirem as dúvidas de vocês. E, gente, deixa eu contar aqui um negócio pra vocês. Em todos os youtubers que eu sigo, eu percebi que eles não descrevem os lugares. É claro, porque a maioria do público deles não tá para deficientes visuais. É geral, né? Então, no meu canal, eu vou descrever como é que eu tô, como é o cenário, porque isso é muito importante, a descrição para os deficientes visuais, porque eles vão se sentir mais conectados com você, porque isso é uma curiosidade de como que é o cenário, de como a pessoa tá vestida, que qual é a roupa e tal. Mas enfim, vamos lá. Eu tô com um vestido preto com branco, de listras pretas e brancas, e estou com uma pulseirinha que a minha mãe me deu, que eu amo muito ela, me deu de aniversário, inclusive, esse ano. E estou com um anelzinho que eu uso como aliança, porque eu não sou muito fã de aliança. Eu sou mais ou menos morena, mas no momento o meu cabelo, ele tá tipo com luzes, alguma coisa assim, gente, porque eu não lembro como é que o meu cabelo tá. Mas meu cabelo é castanho, tá bom? E eu tô com um batom vermelho, tô com uma maquiagemzinha, não sei nem se dá pra ver direito, mas uma coisa básica. E meu cabelo é mais ou menos cacheado, não tão cacheado, não tão definido, mas mais ou menos, tá bom? Estou no meu quarto aqui, meu e do meu esposo, na minha cama de solteira, que a minha mãe mandou aqui pra casa, e aqui atrás a parede é toda branca, ok? Beleza? Então vamos lá começar o vídeo. Gente, nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi o processo da perca da visão do meu olho direito. Eu vou contar algumas outras coisas, tá bom? Nesse vídeo eu vou contar a primeira parte e eu vou fazer outro vídeo pra contar a segunda parte, tá bom? E outra coisa, gente, muito importante, que eu tô esquecendo aqui, mas tá voltando. Ocorreram várias coisas, tiveram muitas intercorrências e eu vou separar outros vídeos, vou separar um vídeo específico pra falar as intercorrências que ocorreram em questão da minha saúde e, enfim, vamos lá pro vídeo, né? Desculpa, mas eu tô meio perdida hoje, porque pra falar a verdade pra vocês, esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando, porque o primeiro não ficou bom, o segundo eu tava falei o vídeo todinho e o microfone tava só chiando. Então eu tô aqui de novo gravando pra vocês com muito amor, tá bom? Mas vamos lá, né? Ai, meu Deus, vou me emocionar. Mas, gente, eu perdi a visão do olho direito, que foi o primeiro olho, quando eu tinha mais ou menos entre 9 e 10 anos. Começou com uma dor de cabeça. Eu tava no terceiro, quarto ano do ensino fundamental e a minha professora na época, ela começou a perceber que o meu olho tava um pouco mais baixo, só que eu já tava sentindo dor de cabeça e eu não contava pra minha mãe. E ela comentou com a minha mãe que eu tava com o olho muito baixo, não tava conseguindo enxergar direito na sala de aula o quadro. E eu sempre tava indo mais pra perto do quadro, então a minha mãe me levou no médico. Ele deu um encaminhamento para o oftalmologista, mas coisa de SUS, a gente não tinha condições na época de pagar um particular e a gente esperou, mas as dores de cabeça não pararam. Os medicamentos que eu tomava, por mais que fossem fortes, aliviassem, não passavam totalmente. Então, quando eu fui ao oftalmologista, já com quase 11 anos, 10 anos e pouquinho, ele me receitou um óculos. Meu pai e minha madrasta foram comprar um óculos. Eu comecei a usar, melhorei um pouco da visão, só que meu olho, ao invés de melhorar, ao invés de voltar ao normal,
a abertura dele igual o outro tava. Muito pelo contrário, ele foi baixando, foi doendo cada vez mais. As dores de cabeça se intensificaram cada vez mais. E aí eu percebi que eu já não tava mais enxergando nada e eu fiquei muito abalada. E eu contei pra minha mãe. Na época era época de eleição. Era ano de eleição. E a minha mãe falou com um dos candidatos. Ele deu a tomografia. E a gente foi fazer a tomografia. Fomos ao neurologista, a gente conseguiu uma consulta com o neurologista. E ele chegou e disse: sua filha teve um AVC. E o nervo óptico dela foi rompido. E eu, naquela época, a primeira coisa que eu pensei, mas AVC não dá só em pessoas mais velhas, em idosos? Aí ele falou que é muito raro dar em pessoas jovens, como na época eu tinha mais ou menos 11 anos. Ele disse que era muito raro, mas podia acontecer, porque podia ser alguma doença que eu tivesse desde o ventre da minha mãe e a gente não sabia. E aí ele passou um remédio pra mim e a gente achou que com esse remédio ia controlar, né? Eu não ia ter mais nada, não ia ter mais dor de cabeça, AVC. Só que eu já não tava mais enxergando. Eu queria voltar a enxergar, mas ele disse que não era possível, porque não tinha como fazer uma cirurgia pra reverter e, sabe, colar o nervo óptico. Então tinha que me conformar com isso. Que a adaptação de você enxergar com os dois olhos e de agora voltar a enxergar só com um. Eu tinha muita tontura. Pra falar a verdade, gente. Até o meu equilíbrio eu tava perdendo por conta dessas tonturas, do costume. E aí a adaptação foi muito ruim. Eu tinha que ter algumas provas um pouco mais ampliadas e tal. Mas as minhas amigas nesse processo, a minha família foi muito importante, porque eu sempre sentava perto de uma amiga pra poder pegar o dever por ela, poder copiar por ela ou ela editar por mim. Então desde essa época, desde a perca da visão do primeiro olho, eu já tinha alguém ditando pra mim poder escrever, né? E aí a gente achava que com esse medicamento, como eu falei pra vocês, as dores de cabeça não iam passar. Por um tempo passou, só que esse medicamento era um anticoagulante. Ele evitava de que eu tivesse uma trombose ou de que eu tivesse um AVC. Só que se eu tomasse demais, podia ou o sangue afinar ou o sangue engrossar, né, no caso. E aí ele não avisou que eu tinha que fazer exame de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses, né? Pra controlar, fazer o controle. E aí eu senti dor de cabeça mais ainda. E teve um dia que eu tava com muita falta de ar, eu não sabia por quê. E a minha mãe disse: vai no hospital, que eu vai pro hospital, minha mãe trabalhava na época, vai pro hospital, que eu vou na frente pra colocar teu nome e aí tu vai atrás. E eu fui. E aí eu passei muito mal, comecei a sentir uma dor muito forte na cabeça. Elas foram medir minha pressão tava muito alta. Para uma adolescente, uma pressão não é normal, tá muito alta, né, a pressão arterial. E aí eles me mandaram para Coreia 1, tomei medicação, eles me examinaram, mas provavelmente era outra vez. E aí eu fiquei esperando em casa e as dores de cabeça estavam continuando, então eu tive que ser internado na Santa Casa. E a gente chegou lá, fez uma tomografia muito rápido e eu tinha tido AVC mesmo. Ficou sangue no meu cérebro e se o sangue não se dissolvesse em 3 dias com medicação, eu ia ter que fazer uma cirurgia. E a gente orou muito, a gente pediu muito a Deus, a igreja orou muito pela gente, graças a Deus. E para a honra e a glória de Deus, o sangue se dissolveu, se desfez, eu recebi alta, eu fui para casa, passei um tempo bem. Só que as dores de cabeça, gente, voltaram, parecia que com mais e mais força. E aí a gente foi para outro neurologista na época, Dr. Spark, com um médico maravilhoso, que foi ele que diagnosticou a minha doença.
Só que até o processo de diagnosticar a minha doença, eu tive que fazer muitos exames e muito para diversas consultas. Ele pegou, disse que não dava mais para esperar e me internou na Santa Casa. E aí a gente fez uma bateria de exames, fizemos ressonâncias até na minha coluna para saber se eu não tinha tumor na coluna. E aí ele viu que eu não tinha nenhum tumor, fizemos angiografias, fizemos todo tipo de exame que você possa imaginar. E ele lembrou que eu não tinha feito um exame, e foi a punção lombar. Ele fez a punção lombar na coluna, né, aqui na medula, que a gente fica em posição fetal, bem encolhidinho, e ele dá uma anestesia local, coloca uma agulha e puxa o líquido da sua medula, que é um líquido bem transparentezinho. Se esse líquido tivesse meio amarelado, eu podia estar com meningite, podia ser uma meningite, mas graças a Deus não foi. Assim que ele tirou, tava bem transparentezinho. E eles mediram a pressão. Gente, quando eles mediram a pressão, uma menina da minha idade, que na época que eu internei em 2014 eu tinha 15 anos, tinha acabado de fazer 15 anos, ele mediu, pra minha idade tinha que estar entre 9 e 12. Tava 28, tava muito alto. Foi um milagre eu não ter morrido, porque ele disse que não existe uma pessoa que tá com a pressão muito alta na sua cabeça e você resistir, porque do AVC que eu tinha tido eu podia ter morrido logo, né? E aí a única solução era eu fazer a cirurgia, porque o diagnóstico foi de hipertensão intracraniana. O líquido da minha coluna tava passando na minha cabeça, só que ele não voltava a circular, ele não absorvia, pronto, lembrei a palavra, perdão. Ele não absorvia, não saía no xixi, não saía nada. Eu não saía no suor, que também sai no suor, né? E aí ele tava acumulando na minha cabeça e pressionando o meu cérebro. E eu tinha que fazer essa cirurgia, eu tinha que colocar o dreno e a válvula, que é a DVP, E aí a gente ficou lá na Santa Casa, na neurologia, internado e tal. Eu, 24 horas em medicamento, em remédio pra dormir, eu comecei a tomar amitriptilina, porque eu não conseguia mais dormir. Ele disse que lá na Santa Casa tava faltando material. Tinha material, só que não era tão bom, e aí eu ia precisar trocar depois com o tempo. Já na neurologia no regional tinha um material que eu não ia precisar trocar com o tempo. E foi isso que eles fizeram, eles me transferiram para o regional e lá eu fiz a minha cirurgia. Mas antes da cirurgia eu tive muitas intercorrências, muitos problemas de saúde, que isso eu vou contar pra vocês em outro vídeo, tá bom, gente? E eles tinham que fazer cirurgia, tinham que botar o dreno pra que eu não perdesse a visão do meu olho esquerdo, porque eu também já não tava enxergando mais tão bem dele, né? Fiz a cirurgia, gente. Foi como se arrancasse a dor com a mão, porque as dores de cabeça pararam. Eu conseguia de novo estudar. Eu passei muito tempo parada sem estudar. Eu repeti de ano porque eu quis. Eles queriam me passar de ano, eu tava no ensino médio. Eles queriam me passar de ano, só que eu não estudei nada, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, por que eu vou passar de ano? E as minhas amigas, as minhas melhores amigas até da igreja, na época eu ia estudar com elas na mesma sala, né? E eu fiquei muito feliz, então eu quis repetir de ano. Só que eu não enxergava, né, muito bem, então eu tinha que ficar perto de uma delas, toda a aula, alguma delas ficava perto de mim, ditava o que estava no quadro, ou ditava o que estava escrito no caderno, me explicava e tal. Eu recebi muito apoio dos professores na época. Eu posso dizer que eles se adaptaram a mim, a minha forma de aprendizado, né, porque foi algo que você não espera, uma forma... Não vou chorar. Você ter uma parte da sua vida tirada, porque você não enxergar direito. Eu já não podia mais andar sozinha, porque eu podia topar, gente. Eu sentia tontura direto.
Porque mesmo com eu tendo feito a cirurgia, leva um tempo pra você se acostumar e tal. E eu sentia tontura ainda. Então foi algo muito difícil a adaptação. Porque aí eu não consigo nem explicar pra você. Mas tiveram muitas intercorrências, foram muitos sustos enormes que a gente levou. Cada vez que a gente ia ao médico era um diagnóstico. E então é isso, gente, foi isso. A causa da perca da visão do olho direito foi, em parte, a hipertensão intracraniana e em parte a trombose e o AVC que eu tive. Então, perdão se eu fui muito cansativa, se eu falei demais, tá bom? Então, perdão. Mil perdões. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Qualquer dúvida, vocês vão lá no meu Instagram, o Instagram vai passar pra vocês poderem me seguir, poderem fazer perguntas lá pra mim. Eu vou deixar depois uma caixinha de perguntas, tá bom? Pra vocês tirarem as dúvidas de vocês. Comentem o que vocês acharam do vídeo, comentem ideias de vídeos, tá bom? Depois eu vou trazer variações de vídeos pra vocês. E muito obrigado. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos. Se inscrevam, não esqueçam de ativar o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada a todo mundo que tá me apoiando. Vamos chegar a 100 inscritos. E depois a gente passa essa meta, né? Se Deus quiser. Um beijo. Vamos ser uma grande família logo logo. Tchau.